Caríssimos, temos a alegria de receber mais uma vez a nossa casa, o companheiro Wilson Sayub. Wilson Sayub é membro da AME, Associação Médica Espírita do Estado do Espírito Santo, companheiro que tem difundido muita doutrina espírita aqui no nosso estado e hoje traz o tema caridade como força curativa da alma. Obrigado, Cleber. Bem, boa noite a todos. É com alegria que a gente retorna a essa casa, que a gente se sente em casa mesmo aqui, né? Com tantos amigos, né? E hoje, então, a gente vai comentar esse assunto que é sobre a caridade, né? A caridade como uma força curativa, né? A gente, então, inicialmente, a gente foi procurar o vocábulo caridade, de onde que vem essa palavra caridade. Então, a gente achou o seguinte, que vem do latim, da palavra caritas. Caritas significa caridade, significa amor, afeto. Por isso que João, inclusive, evangelista, falava, Deus caritas es. Deus é amor. Então, a palavra caridade, ela tem quase um sinônimo de amor. Agora, no grego também, a gente vai encontrar que ela vem da palavra caris. E caris vem de onde origina várias palavras que originam desse vocábulo, vários vocábulos. Por exemplo, a caristia vem de caris também, mesma origem da palavra caridade. E caristia significa o quê? Elevação. Caris significa promoção, elevar, promover. Então, por isso que caristia é elevação de preço, né? Quando a coisa está muito cara, o tomate está caro na feira, a gente fala que está uma caristia, né? Então, houve uma elevação do preço. Então, caridade, a gente poderia traduzir como tudo aquilo que promove, que eleva, que dignifica o outro e a si mesmo. Tudo que você faz para promover o outro, nós estamos fazendo a caridade. Tanto no aspecto material, no aspecto moral, no aspecto espiritual, todos os sentidos que você está auxiliando o seu semelhante, você está fazendo, então, a caridade. Perguntaram uma vez a Chico se ele pudesse resumir a doutrina espírita numa única palavra. E ele disse caridade. Caridade resume todo o nosso movimento espírita. E não foi à toa que Kardec ele adotou esta máxima paulina, que é fora da caridade não há salvação. Não é? Então ele deu muita ênfase então, à caridade. Não é à toa que o movimento espírita no Brasil, né, principalmente no Brasil, se caracterizou muito por esse movimento, não só assistencialista, em todos os sentidos. Né? O espírita é conhecido, né, muito. Eu me lembro aqui agora, quando nós começamos o trabalho da capelania na associação médica, então nós procuramos, a diretoria da UNES procurou os hospitais para fazer o convênio, para fazer as visitas hospitalares. Né? E vários hospitais que a gente chegou, eles falaram com a gente assim, eu estava aguardando vocês. Eu sabia que uma hora o espírita vinha para começar esse trabalho. Porque até então o trabalho era muito desenvolvido pelos nossos irmãos evangélicos, né? Alguns católicos também fazem esse trabalho, mas o espírita não tinha esse trabalho metodizado, sistematizado, né, para atender nos hospitais. Tem um atendimento fraterno nas casas, mas dentro dos hospitais, com uma regularidade, uma visita regular, direitinho, não tinha esse trabalho. Tanto que muitos reclamavam disso, né? Eu estive internado, me passou lá um evangelho, e não veio nenhum espírita me visitar. É porque tinha dificuldade, por causa do problema da carteirada, né? Os colegas nossos de outros podiam chegar lá com a carteira de pastor, entrava no hospital a qualquer hora. O espírita, como não tem essa hierarquia, esses cargos, não tem essa carteira, então você chega lá e falar só que é religioso, nem sempre os hospitais abriam a porta. Então a gente precisava de fazer esse contato. Então nesse contato eles falaram muito isso com a gente. Estava esperando, porque o espírita tem muito, ele tem essa característica, vocês são muito reconhecidos no meio por fazer essa caridade. E estava faltando vocês aqui, estava querendo que vocês viessem para cá para fazer esse atendimento. Então, como que o movimento é respeitado nesse aspecto da caridade? Mas, então, Kardec colocou então esse lema, fora da caridade não há salvação.
O Espírito Paulo dá essa mensagem no Evangelho, onde ele coloca, de forma muito sensível, esse valor da caridade. Meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos dos homens, porque os que a houverem praticado acharão graças diante do Senhor. Essa divisa é o facho celeste, luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida, encaminhando para a terra da promissão. Depois ele complementa. Para se colocar à direita, né, aqueles que praticam a caridade, se colocar à direita, benditos do Pai, vocês serão reconhecidos pela caridade que tenham espalhado em torno de si. Então, aqueles que têm espalhado a caridade aqui na terra serão reconhecidos e ficarão à direita do Pai. Ou seja, nós seremos reconhecidos pelas nossas obras, pelas nossas atitudes, pelos nossos comportamentos, pelas nossa vivência. E aqui, eu achei muito interessante isso aqui, quando fala que é o facho celeste. Muitas vezes nós estamos perdidos na vida, muitas pessoas estão sem sentido para viver, desesperados, e pode encontrar aqui, nessa prática da caridade, esse facho, esse farol, essa coluna luminosa que pode guiar, que pode dar um sentido para a vida daquela pessoa. Eu acho que isso aqui é fundamental. A prática, quando nós estamos, às vezes, um pouco de sintomas depressivos, às vezes sem sentido, um pouco desanimado para viver, colocar isso em mente, que quando nós começamos a nos envolver com o outro, a nos interessar pelo outro, a ficar sensível ao problema do outro, seria a caridade, isso aí pode nos tirar dessa situação. É o facho, é aquilo que vai nos guiar na nossa vida, na nossa passagem aqui na Terra. Achei muito interessante isso. Então, quando Kardec utilizou essa máxima dentro da doutrina espírita, né, da codificação, fora da caridade não há salvação, até então, isso foi uma coisa revolucionária, né, porque até então, na igreja, a máxima que tinha era essa, fora da igreja não tinha salvação. Ou seja, fora dos rituais, se a pessoa não cumprisse os rituais, os sacramentos da religião, ele provavelmente não teria essa salvação, que nós vamos falar mais ou menos como é que a doutrina espírita entende por salvação. Então, muitas vezes isso era deturpado. Outros falavam fora da verdade, né? Da verdade que aquela determinada religião pregava, não tinha salvação. Ou seja, eles traziam muito para o comportamento exterior do indivíduo a salvação. Não trazia para dentro de si mesmo a mudança, a renovação interior. Muitas pessoas, elas se acomodavam nas práticas exteriores, né? Se acomodavam nas práticas exteriores e às vezes deixavam de fazer a sua transformação moral, né? Por quê? Porque a máxima que tinha é o seguinte: se você seguisse os preceitos da religião, os sacramentos, fosse batizado, fizesse, confessasse, fizesse tudo, você seria salvo. Não falava em termos de comportamento do indivíduo, falava em termos de comportamento de regras exteriores, não comportamento interno. Então vem o Kardec coloca, os espíritos, né, através de Kardec, que a caridade como condicionante para a salvação, e não o espiritismo. Né? Tem uma passagem dele no Livro dos Médiuns que ele fala: não adianta, mesmo que nós conhecêssemos, aceitássemos todos os princípios da doutrina espírita. É uma frase, eu acho muito interessante essa colocação de Kardec. Mesmo que nós conhecêssemos todos e aceitássemos como verdade todos os princípios da doutrina espírita, aceitássemos a reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados, a lei de causa e efeito, a existência de Deus, a continuidade da vida, a lei da reencarnação, se isto não transformasse o indivíduo, não modificasse, transformasse ele para ser uma pessoa melhor, de nada adiantaria. Aí ele até fala: toda a humanidade pode acreditar na doutrina, nos princípios da doutrina, mas o mundo vai continuar da mesma forma se nós não nos modificarmos.
Então, o que salva não é o Espiritismo, não é conhecer o Espiritismo só. É o que isso aí vai trazer de mudança para nós. O que vai nos transformar? Qual a renovação interior que nós vamos ter com esses conhecimentos? Como é que nós vamos usar esses conhecimentos para a nossa vida do dia a dia? Inclusive, é um perigo também, e que é um alerta que a gente faz, que muitos, como tem essa caridade como esse elemento primordial para a salvação, muitos também espíritas podem também ter esse engano de se acomodarem na prática do assistencialismo, sem haver esse comprometimento no sentido de se doar, de colocar amor naquilo que está fazendo, mas simplesmente fazer o assistencialismo material, a beneficência material de doar coisas, mas sem se doar, sem se transformar numa pessoa melhor, e se acomoda nisso aí, no sentido de que é isso que vai lhe salvar, que é isso que vai lhe trazer uma vida futura mais feliz. E nós vemos vários relatos de espíritas que são as obras que nós vamos ser reconhecidos pelas nossas obras, mas as obras que são consequência da nossa fé. A fé que nos mobiliza. Não é obra simplesmente obras que não têm uma conotação de querer o bem do próximo, querer a elevação do próximo. Então, a caridade salva quando esta promove o crescimento tanto de quem doa como de quem recebe. Então nós temos que ter a prática da caridade, a prática do bem. Mais do que fazer o bem, é o indivíduo ser bom, ser generoso, colocar amor naquilo que está fazendo, sensibilizar com o problema do outro, colocar seu sentimento no problema do seu semelhante, ter compaixão pelo outro. Essa é a verdadeira caridade. Isso que desperta em nós a generosidade, né? Desperta em nós, abre o nosso coração, dá sentido para a nossa vida, a gente passa a reconhecer um sentido maior na nossa vida quando nós colocamos sentimento naquilo que estamos fazendo, né? Então, essa é a verdadeira caridade que salva. A primeira caridade é conosco mesmo. Para amarmos verdadeiramente, é preciso nos conhecer e nos aceitar. Não é? Se nós não trabalharmos isso dentro de nós, essa autoaceitação, que parte de um autoconhecimento, de um trabalho, muito difícil nós podemos amar alguém se nós não tivermos esse amor dentro de nós. Né? O amor é um sentimento que expande. Quando a sua taça está cheia, que você expande para o próximo, para o outro. Né? Então, esse trabalho de autoaceitação, esse trabalho que nós falamos, que a Joana de Ângeles tanto tem falado aí nas casas espíritas, tem feito muito trabalho nesse sentido, é muito importante para a gente fazer a verdadeira caridade. Ter o autoconhecimento, a autoaceitação, o autoamor, e daí você vai emitir esse amor para o próximo, fazendo a caridade. Deus é amor, quem está no amor habita em Deus e Deus habita nele. Agora, Kardec, ele teve essa preocupação. Qual o verdadeiro, ele fez essa pergunta para os espíritos, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Então, o que os espíritos responderam? São aquelas três respostas clássicas, né? Primeiro, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. É o famoso BIP, né, que todo mundo está falando agora, né? É o BIP, aquele BIP que a gente fala de carregar antigamente o BIP. Agora tem o BIP da caridade, que são essas três palavrinhas mágicas que vai nos salvar. Por que ele entendia como benevolência? Nós vamos nos deter de um por um. Então, a caridade é uma coisa muito mais ampla do que a gente imagina. Não é só doar coisas, né? Benevolência é a palavra também que vem do latim bene volere. Bene é o bem. E volere vem de volição, de querer, de vontade, disposição íntima. Então, o que é benevolência? É você querer o bem do outro.
É a vontade, é aquilo que nasce dentro de você, que você se interessa, você se preocupa com o outro. A necessidade do outro lhe sensibiliza o seu coração. Você não consegue ficar mais insensível à necessidade do outro. Você quer o bem do outro, independente de quem ele seja. Que é o amor ágape. Não importa se ele seja um marginal, se ele seja pobre, rico, preto, branco. Você quer o bem dele por querer. É uma disposição que nasce dentro de você. Por ser um irmão, você se sentir parte de um todo, então você quer o bem dele. Isso é benevolência. É uma vontade ativa. Não é só você não querer fazer o mal, é você querer o bem do outro. Você vai de encontro à necessidade do outro. Você sai do seu caminho para ajudar o outro, que não é fácil. A verdadeira caridade exige essa renúncia. Você abrir mão só dos seus interesses pessoais e se preocupar com o interesse do coletivo. A necessidade do outro fala mais alto para você do que as suas necessidades próprias, às vezes. Você não consegue ficar insensível à dor do outro. Você se mexe, você se te toca. Como a irmã Dulce, tinha aquela história, a irmã Dulce, ela com 1/4 de pulmão, né, que ela só tinha 1/4 de pulmão. Ela tinha um pulmão todo colabado e o outro só tinha a metade. E ela carregava aqueles pobrezinhos, puxava aqueles mendigos na rua, dormindo nas calçadas, ela puxava com bastante sacrifício, levava até o convento, falava que aqui dentro está melhor. Ela sentia ela sentia a dor do outro junto com o outro, essa verdadeira compaixão pelo outro. Então, isso é a verdadeira benevolência, é colocar o seu coração na dificuldade do outro, é você se envolver. Quando eu falo em sair do seu caminho para ajudar o próximo, o que vocês lembram? O que vem logo à cabeça nossa? A parábola do bom samaritano. Ali é a benevolência em toda a sua plenitude, né? A verdadeira benevolência, né? Quando o mestre, o doutor da lei pergunta a Jesus qual o maior, o que é preciso fazer para alcançar a vida eterna, para alcançar a salvação, para alcançar a nossa evolução, nossa purificação, vamos dizer, nossa perfeição. Aí de que Jesus fala? Responde para ele. Na verdade não foi nem Jesus, ele usou uma passagem que estava no Deuteronômio, quando ele coloca amar a Deus. Quer dizer, ele pergunta ao doutor da lei, o doutor da lei responde, né? Porque eles sabiam isso de cor, né? Do Deuteronômio, no Velho Testamento já tinha isso, amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E o segundo mandamento que é semelhante a esse, que vem do Levítico, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. Eles sabiam, os judeus sabiam desses mandamentos, que eles estudavam isso na escola. Mas eles tinham uma dificuldade de entender quem era o seu próximo. Porque existia 2 correntes na época no judaísmo, né? A corrente de Hilel e de Gamaliel. Uns aceitavam que o próximo era somente aqueles que descendiam da raça judaica. Então, só quem era judeu que eu deveria atender. E a outra corrente, a corrente do Deus único, né? Que todos somos irmãos. Não importa quem seja. Todos nós somos irmãos e merecem o mesmo tratamento. Não só o judeu. Então, por isso que Jesus conta essa história. Aí, por isso que o doutor da lei pergunta a Jesus, e quem é o meu próximo? O meu próximo é só o judeu ou todos são meu próximo? Tem que ajudar a todos? Tem que sair do meu... Então ele conta a história daquele homem que descia de Jerusalém para Jericó, foi assaltado, e passou um sacerdote na estrada, olhou ao largo, nada fez, né? Não se aproximou. Passou o levítico também, o levita também olhou ao largo e continuou a sua viagem, seu caminho. Ele não saiu do seu caminho, da sua vida, das suas atribulações, da vida diária dele, né? Do seu trabalho, das suas necessidades, para ajudar o outro. Enquanto que passou um samaritano, que era considerado um herege, considerado impuro, não era considerado judeu. E o que o samaritano faz? Ele sai do seu caminho,
se sensibiliza com aquele que estava caído, assaltado e machucado, atende às necessidades dele, bota unguento, bota vinho, ou seja, age de toda a seu coração, sensibilizou com o outro, agiu de toda a sua alma, porque a alma é a junção do espírito com o corpo, ou seja, ele agiu, foi lá e atendeu, não foi só rezou por ele, ou só quis o bem dele, mas ele foi lá e tomou as atitudes que tinham que ser tomadas. E mais do que isso, agiu com todas as suas forças. Por quê? Porque ele poderia muito bem, muitas vezes a gente faz isso, né? Vê alguém, vai lá, atende, faz nossa parte, continua o nosso caminho. Mas não, ele quis atendê-lo até o final. Foi lá, levou o indivíduo que estava machucado até a hospedaria, atendeu, acompanhou o atendimento no hospedaleiro lá, o dono da hospedaria atendeu e falou com ele, faça o que for necessário, que amanhã eu volto, e deixou 2 denários para ele e complementa. Ou seja, agiu com todas as suas forças. O que ele podia ter feito para o outro, ele fez. Saiu do seu caminho, isso é benevolência, sair do seu caminho, sair das suas, se preocupar, a vida do outro tem tanto interesse como a sua. Sua preocupação é coletiva, é do todo, não é só a preocupação de satisfazer os seus ideais, as suas necessidades, mas a necessidade do todo, do outro também. Isso é benevolência. Né? Indulgência também vem do latim dulcere, né? In é dentro, dulcere é doce. É um indivíduo ser doce por dentro, é um indivíduo ser gentil, amoroso, dócil, tratar o outro com docilidade, não julgar o outro, acolher o outro amorosamente dentro das suas condições que ele está, das condições que o outro está. Quando você julga o outro, você tem dificuldade para amá-lo, porque você dá valores a ele, você atribui que o outro é isso, que o outro é ignorante, que o outro é não sei o quê, que o outro é aquilo. Você está julgando. Toda vez que julgamos, a gente perde espaço para o amor. Pode ter certeza disso. Você deixa de olhar o outro com toda a sua, com imparcialidade, com pureza, com um ser divino que o outro é. Você julga o ser que ele, você dá valores a ele que às vezes degradam, que não desvalorizam o outro, né? Isso é você quando está julgando o seu semelhante. Então, ser doce é isso, acolher na sua integridade o outro, amorosamente. Tem uma passagem, na própria pergunta, na pergunta 888, na 886, Kardec pergunta o que é caridade. Na 888, São Vicente de Paulo dá uma resposta magnífica, que vocês poderiam, eu sugeria que todos olhassem no Livro dos Espíritos, né? E ele coloca uma coisa interessante, quando ele fala da indulgência. Todos nós somos espíritos em evolução. E temos espíritos que estão abaixo de nós, né, na escala evolutiva, e temos espíritos que estão acima de nós, que nos guiam e nos orientam, nos dão a mão. Então, da mesma forma que nós somos auxiliados pelos espíritos superiores, nós temos o dever de auxiliar aqueles que estão inferiores a nós, e não julgá-los, não oprimi-los, não humilhá-los, não ofendê-los, mas dar a mão. Então, quando se deparar com alguém que se você acha que ele está ignorante, aí ele fala, ao invés de humilhar, de diminuir o indivíduo que é ignorante, que é mau, fazendo uma atitude que você acha que é uma atitude maléfica, você educa ele, em vez de julgá-lo. Você promove ele, moraliza, dá uma orientação doutrinária para ele. Ao invés de criticar, ele é isso, ele é aquilo, ele não sabe nada, ele é um ignorante, ele é um indivíduo perverso, ele merece ser isso e aquilo. Você está julgando a pessoa, não a atitude dela. Então, ao invés de julgá-lo, procure fazer o bem para ela. Isso que é chamado de indulgência, ser doce, amar o seu semelhante. É caridade. Isso também é caridade. E perdão, que é talvez a junção de tudo isso, né? Perdoar é amar por inteiro, né? Se doar por inteiro. Que também, eu já vi um autor falando que perdão vem de uma palavra chamada perdonare. Eu achei interessante isso. Perdonare era um hábito que existia
no exército, né, romano, as batalhas eram feitas, né, a legião de romanos, quando ia fazer alguma batalha, eles colocavam na frente dessa legião dos romanos pessoas que eram conquistadas, prisioneiros de outras regiões, não botavam os romanos, para ser como o bucha de canhão que fala, na frente, né? E essas pessoas não tinham nenhum amor à causa, não era romano, eles iam na frente da batalha. E eles brigavam entre eles, discutiam, eram pessoas que não tinham nenhum compromisso com aquilo, pessoas muito ignorantes, e discutiam e faziam buraco no chão com a lança, faziam aquele monte de buraco que a tropa tinha dificuldade de passar. Então eles gritavam, perdonare, perdonare. Perdonare é tapar os buracos para a tropa passar. Então ficou esse perdonare veio de perdão. O que é perdão? É você tapar esses buracos das nossas mágoas. É não guardar essas mágoas, esses buracos que ficam no ressentimento. E seguir em frente. Passar por aquilo e seguir em frente. Não ficar preso, imobilizado no seu passado de culpa ou de erros. Mas simplesmente seguir em frente na sua busca de se melhorar. A partir de hoje. Sem ficar se revoltado, sem ficar se agredindo pelo erro que você fez no passado. Não ficar preso no retrovisor do carro, não ficar olhando para o retrovisor para o passado. O passado serve apenas para nos orientar, a gente aprender com ele. Mas não para a gente poder ressentir tudo aquilo que nós fizemos, nos culpar pelo aquilo que nós fizemos. Perdoar isso, é seguir, tapar os buracos e seguir em frente. E interessante que Kardec coloca que os 3 grandes males da humanidade é o quê? O orgulho, os 2 grandes males que originam todos os nossos vícios e imperfeições é o orgulho e o egoísmo, não é isso? Fala que o egoísmo e o orgulho está na base, na raiz de todos os nossos vícios e imperfeições. Tudo deriva daí. E se você for observar bem, a caridade é exatamente o oposto do orgulho e do egoísmo. Por quê? Benevolência é o oposto de egoísmo. Quem é benevolente se preocupa com o outro. O egoísta quer saber só, se preocupa com ele. A indulgência é o oposto do orgulho. Não é isso? O indivíduo que é orgulhoso, ele acha superior ao outro. Ele julga o outro como inferior a ele. O indivíduo que é humilde, ele se coloca na mesma posição do outro. Então, é exatamente o contrário. E o perdão é o contrário dos dois. Para você perdoar, você tem que trabalhar o seu egoísmo, porque você tem que olhar o lado do outro. Se você olhar só o seu lado, você fica... Então, quando você passa a compreender a atitude do outro, a entender o outro, sair do seu egoísmo, você consegue perdoar. E também o contrário do orgulho, porque perdão nada mais é do que o orgulho ferido. Você fica com raiva, você fica revoltado, com mágoa do outro, porque você se sente ferido no seu orgulho de se achar melhor do que ele. Então, o perdão é exatamente o contrário. Então, a caridade, por isso que a caridade é o grande elemento curativo, porque vai trabalhar esses 2 males nossos, os 2 grandes, a raiz de todos os nossos males, que é o orgulho e o egoísmo. Agora, como que o tema da palestra de hoje é caridade como força curativa. Como que a caridade cura a nossa alma? Como que ela nos harmoniza? Né? Então, eu vou colocar aqui, primeiro, quando eu falo em salvação, é um sentido diferente da salvação de outras religiões. A salvação seria a nossa evolução, nossa purificação, né? A elevação do espírito até alcançar a sua purificação. Sempre chama salvação como se fosse a nossa evolução espiritual, né? Até alcançar a nossa perfeição, né? Então, isso que a gente entende como salvação. Eu queria mostrar para uma coisa interessante, que saúde tem tudo a ver com salvação. A palavra saúde no latim vem de salute, que tem a ver com salvação. Por isso que as palavras são muito parecidas. Sano. O indivíduo está sano porque ele está curado, não é isso? Está sem doença, está sano. É muito parecida com santo.
sanidade física e mental, não é isso que dá nos atestados nossos? O indivíduo está com uma sanidade física e mental, ele está são. É muito parecido com santidade. Ou seja, as nossas doenças, a gente ainda apresenta as doenças porque decorrente das nossas imperfeições. Quando alcançarmos a nossa evolução, a nossa salvação, a nossa perfeição, quando nós trabalharmos esses nossos vícios, egoísmo, orgulho, exercermos a caridade em plenitude, nós vamos alcançar então a nossa saúde plena e integral. E por isso que terapeuta, por exemplo, é aquele que conduz a Deus, o nome terapeuta. Quer dizer, aquele que conduz a nossa perfeição, conduz a nossa salvação. Então, a caridade, ela traz para nós nos alimenta com o sentimento de amor. Que quando você se envolve com o próximo, para você amar o seu semelhante, é preciso gerar amor dentro de você. Você passa a receber isso do plano espiritual. Você entra em sintonia com a espiritualidade superior, quando você está de fato praticando a caridade, e recebe esses fluidos benfazejos que vão te harmonizar o seu ser como um todo. Você entra em sintonia com as energias purificadoras e harmonizadoras decorrentes do amor. E tem vários estudos científicos que comprovam o valor da caridade. Eu peguei alguns aqui, mas isso é muito, se for procurar, nós vamos achar muita coisa. Esse estudo aqui é interessante. O Dr. Jorge Malneto, neurofisiologista famoso, faz muito trabalho com ressonância funcional. Ele vê assim, quando a pessoa está com ódio, qual a região do cérebro que a pessoa está, que tem mais captação do contraste, mais funcionante. Quando a pessoa está com amor, quando a pessoa está meditando. Tem vários trabalhos dele, aquele da meditação, que concentra em áreas que você se desliga do meio ambiente. Então, ele fez esse trabalho aqui e comprovou o seguinte, foi publicado numa revista americana, que o exercício da caridade ativa o circuito de recompensa no sistema límbico e no córtex pré-frontal. O que é isso, circuito de recompensa? Circuito de recompensa, tudo aquilo que nos dá prazer, bem-estar, ele vai agir no nosso sistema límbico, liberando neurotransmissores, ocitocina, serotonina e outros neurotransmissores que vai dar essa sensação de bem-estar. Tudo que nos dá esse prazer e bem-estar age nesse sistema límbico. E esse sistema é chamado sistema de recompensa. Toda vez que por isso que você quer mais. Você se sente recompensado quando você estimula. Por isso que a droga é um grande estimulador desse sistema límbico. E a pessoa quer usar de novo para ter essa recompensa que ele teve da primeira vez que ele usou, ele quer atingir de novo aquele prazer, aquele bem-estar. Ninguém está estimulando droga aqui, mas está falando como é que funciona. Só que isso aí depois vai acarretando uma série de malefícios para a pessoa. Entra no vício, na dependência daquilo ali, porque toda vez ele quer agir naquele centro da recompensa, ser recompensado. E a caridade age exatamente nesse centro onde age essas drogas, onde age tudo que estimula o nosso cérebro para nos dar prazer e bem-estar. Ele estudou isso, comprovou através da ressonância nuclear magnética. E mais ainda, isso que eu achei muito interessante, o que ele comprovou? Que, normalmente, as coisas que nos dão prazer e bem-estar estimulam só o sistema límbico. A caridade estimula também o córtex pré-frontal. E o córtex pré-frontal é a região onde o André Luiz nos coloca, onde estão os nossos sentimentos mais elevados para serem desenvolvidos e serem despertados ainda. É a região do cérebro frontal, por isso que a fronte nossa, ela está em crescimento. Você vai ver um homem lá de Neandertal, isso aqui tudo é achatado. Nossa região pré-frontal, ela está em desenvolvimento. Nós estamos exercitando essas virtudes relacionadas à nossa espiritualidade, ao nosso relacionamento com o próximo, ao amor,
que estão localizados nessa região pré-frontal. E a caridade, ela atua nesse córtex pré-frontal também. Por isso que potencializa a sensação de bem-estar que dá essas outras situações que só agem no sistema límbico. É assim que ele conclui o trabalho. Por isso que muitas vezes as pessoas que fazem bem se sentem bem. Quem faz visitas na capelania, fala, poxa, eu saio de lá muito... Aquilo ali é muito mais para mim do que para o outro. Com certeza. Quem faz trabalhos voluntários sabe disso. Quem doa recebe muito mais do que quem recebe. Porque quando você doa esse sentimento, você estimula não só no aspecto orgânico, aqui é orgânico, mas no aspecto de você receber energias fluídicas do mundo espiritual, que são energias benfazejas, energias harmonizantes. Você entra em sintonia com isso. Então, por isso que ela é curativa. Por isso que ela traz o bem, por isso que ela harmoniza o nosso corpo, por isso que ela nos cura. Tem um outro trabalho, Oman e colaboradores, que ele chegou à conclusão seguinte, ele pegou trabalhadores voluntários da capelania, voluntário da assistência fraterna, voluntário da sopa aí do sossego, pessoas que fazem trabalhos voluntários, e observou o seguinte, e acompanhou esses pacientes, e comparou esses pacientes com a população que não fazem esse tipo de trabalho. E observou o seguinte, aqueles que fazem trabalhos voluntários, eles morrem 44% menos, a taxa de mortalidade deles. 44% menor do que aqueles que não fazem trabalhos voluntários. Então, quer dizer, isso vai trazer benefício para a saúde dele. Tem vários benefícios que trazem, e nós vamos falar um pouco mais na frente. Interessante, ele comparou também, só para vocês terem uma ideia, aqui reduziu em 44% o trabalho voluntário. Quem faz atividade física reduz em 30%. Quem frequenta uma religião formal, vai na missa, vai no culto, vai na casa espírita todo domingo, toda quarta, toda terça, reduz em cerca de 29% a mortalidade. Claro que isso é um dado que existe aí de trabalhos científicos, né? Não é, mas, ou seja, o trabalho voluntário, a caridade, tem um efeito mais intenso, mais potente do que, em termos de benefício para a saúde, do que a frequência, a atividade religiosa, do que o próprio exercício físico. Nesse trabalho que mostrou, né? Claro. Esse trabalho de Midlaski, o que ele mostrou? Que o comportamento altruísta gera uma maior compreensão, uma ressignificação e um esquecimento dos próprios problemas, além de integração social, autovalorização e melhora do estilo de vida. Ou seja, você passa a compreender melhor a vida, ressignificar os seus problemas. Às vezes, você, atendendo a pessoa, às vezes, com dificuldades enormes, você vê que o seu problema passa a ser um problema muito menor. Mas não no sentido de se achar melhor do que o outro, mas você passa a entender melhor essa vida, integrar melhor com o próximo, com integração social. Isso tudo ajuda muito. E esse Mark Klein, ele observou o seguinte, o que ele fez? Ele pegou estudantes e colocou numa sala de cinema para assistir filmes. Aí ele fala aqui do valor indireto, a caridade indireta. Tanto a caridade direta, você fazendo, como você assistindo alguém fazer. Você se sente bem, não sente quando você vê alguém fazendo? Assistir um filme que a pessoa está fazendo bem. Então ele pegou pessoas, estudantes, colocou numa sala de cinema para assistir um filme da Madre Teresa de Calcutá, atendendo os pobres de Calcutá. Dando alimentação, atendendo, levando para o seu convento, aquilo tudo mais que ela fazia, aquele todo trabalho que ela fazia. E depois pegou um outro grupo de estudantes e colocou para assistir um filme de comédia comum, normal. E dosou a imunidade, a imunoglobulina A, a IgA, na saliva desses estudantes. Verificou o seguinte, esses que assistiram o filme de Madre Teresa, eles tiveram uma elevação significativa da imunoglobulina IgA na saliva. Ou seja, melhorou o estado imunitário da pessoa quando ele se sensibilizou com o bem, com o amor, com essas atividades. Aqui mostrando também esse trabalho, que fazer o bem é melhor para quem dá do que para quem recebe. Fizeram esse trabalho aqui, ele comprovou isso, através de índices de qualidade de vida, que aqueles que fazem, que promovem, que são os autores, que levam o bem ao próximo,
eles se sentem com melhores condições de saúde do que aqueles que recebem. São mais beneficiados, isso aí provado cientificamente. E aqui, eu queria terminar, antes de mostrar o vídeo, né? Caminhando já para o fim, né? Uma passagem de Jesus que mostra muito claramente a relação da caridade com a saúde, né? Foi o episódio da cura da sogra de Pedro. É uma passagem bem pequenininha no Evangelho, que muitos, eu não conhecia. Um pouco se fala dessa cura da sogra de Pedro. Que Jesus, então, foi até a casa de Pedro, e lá a sogra estava com febre, nos seus aposentos, e Pedro, então, pede, né, que Jesus a atenda. Jesus sensibilizou com aquilo, foi até o quarto, lhe tocou, né, aplicou um passe, né? E o que acontece? Jesus a toca e ela se levanta e passa a servir a todos. Assim que está no Evangelho. Ela se cura, se melhora e passa a servir a todos. Exatamente assim que está no Evangelho. Então, os evangelistas tentam explicar isso nesse sentido, que provavelmente, que as informações tiveram, a sogra de Pedro tinha adoecido porque ela tinha se afastado da lei divina, a lei do amor. Ela vivia muito para si mesma, no regime de só querer receber e pouco se doar para o outro. Ela sugava as pessoas, ela queria que todo mundo atendesse as suas necessidades. Ela fazia exatamente o contrário da caridade, ela queria só receber. E quando nós estamos em desarmonia com a lei divina, que a lei divina é a lei de integração, de amor, de solidariedade, de troca, de caridade. Então, quando nós estamos em conflito com a lei, nós adoecemos. Então, a febre que ela teve, porque ela estava em conflito com a lei. Ela está muito voltada para si mesma, se afastada de Deus. Deus é toda essa energia que nos une. Então, quando Jesus a toca, ela foi sensibilizada e, a partir daquele momento, ela sentiu a necessidade de se integrar ao outro, passou a servir ao próximo. E aí ela deixou de ter febre e passou a gozar de saúde. Então, a sogra de Pedro, ela vivia no regime de egoísmo, só queria ser servida. Só que o que nos nutre é o amor. Só que o amor, ele se sustenta por aquilo que nós damos. É diferente. A economia divina é o contrário. No caso, quando falamos de amor, quanto mais nós damos, quanto mais nós desenvolvemos esse sentimento, despertamos isso dentro de nós, quando nós emitimos esse sentimento para o outro, mais nós nos alimentamos dele, porque nós precisamos gerar isso dentro de nós. E gerando dentro de nós, nós entramos em sintonia com a fonte infinita de amor que é Deus, está no universo. E essa sintonia nós absorvemos essa energia. Então, quanto mais nós nos doamos, mais nós recebemos. Na economia aqui da terra, quando você doa alguma coisa, você perde aquilo. Na economia do céu, não. Quanto mais você doa amor, mais você se locupleta dele. Mais você se abastece dele. Só que muitas vezes todos nós somos carentes disso. O amor é que nos alimenta a nossa alma. Só que nós estamos atrás de migalhas de amor, através de querer o reconhecimento do outro, se mostrar para o outro, o aplauso do outro. Esquecemos que nós só vamos nos encher, nós só vamos nos alimentar, nós só vamos nos abastecer desse amor quando nós estivermos dispostos a amar, na mesma medida que nós queremos ser amados. E aí que o amor vem. Então aqui é isso. Quando nós não somos dispostos a servir o outro, então nós passamos a nos alimentar. Por isso que a caridade cura. Porque à medida que você está se envolvendo com o outro, você está se alimentando desse sentimento, que é o amor é o maior medicamento que existe no universo. Então, quem serve ao outro, quem serve a Deus, vive no regime de abundância, que vai trazer saúde. Quem
se afasta de Deus e vive para ser servido, ele vive em regime de escassez, porque isso nunca ele vai ser alimentado. As coisas da matéria nunca vão saciar essa fome. O poder nunca vai saciar essa fome. O prestígio nunca vai saciar essa fome. Os bens materiais nunca vai saciar essa fome de amor. Então, a única coisa que vai saciar essa fome de amor é quando nós estivermos dispostos a amar, a fazer a caridade. Por isso que a caridade é a força curativa das nossas almas. E por isso que a caridade é o farol, é o guia para nós seguirmos quando nós estivermos em dificuldade na nossa existência. Ao fazer a caridade, nós vamos nos encontrar, vai abrir o nosso coração, vai despertar generosidade, nós vamos ter uma compreensão maior do sentido da vida, que é o sentido de nós servirmos uns aos outros. Isso é a caridade que vem trazer para nós. Madre Teresa, quando ela conta, quando ela se despertou para a vida dedicada aos pobres lá de Calcutá, aos pobres necessitados, foi quando ela saiu do convento, ela estava num convento e viu a imagem de Cristo crucificado e estava escrito lá, eu tenho sede. Estou com sede, falou, né? Tenho sede. Então ela perguntou para ela mesma, o que eu tenho feito para dar de beber a Jesus? O que eu tenho feito para atender às necessidades dos necessitados aqui de Calcutá? Qual aquilo que fala São Vicente de Paulo na pergunta 808? Será que eu estou indo de encontro às misérias ocultas? Porque benevolência é querer o bem do outro, mas é uma vontade ativa. Você vai de encontro à necessidade do outro. Não é só não fazer o mal, ficar na inércia, parado. É você querer ir atrás, sair do seu caminho para ir atrás daqueles que necessitam. Então ela perguntou, será que eu estou indo atrás das misérias ocultas? Assim que fala São Vicente de Paulo no Evangelho, no Livro dos Espíritos. Ide ao encontro das misérias ocultas. Foi aí que ela saiu do convento e foi atender os pobres. Então ela pergunta, o que eu lhe dei para aliviar a sua sede? Madre Teresa resolveu dar-lhe de beber. Saiu do convento e, passando por um depósito de lixo, escutou um gemido. Aproximou da criatura e a envolveu. Aconchegou no seu regaço e aquele ser, no leito da morte, narrou-lhe sua mágoa e a irmã conclamou ao perdão. Estava revoltada. E ela pergunta para ela, qual a sua religião? A madre falou, é o amor. Qual o seu Deus? A madre, meu Deus é você. Porque se em verdade eu não o amar, como amarei a Deus? Por que ages assim? Porque agora eu conheço Jesus. Espalhe amor aonde quer que você vá. Primeiro em sua própria casa. Dê amor a seus filhos, sua esposa ou marido, para seu vizinho de porta. Não deixe ninguém vir a você sem partir melhor ou mais feliz. Seja a expressão viva da bondade de Deus. Bondade em sua face, bondade em seus olhos, bondade em seu sorriso, bondade em seu caloroso cumprimento. Se você não tiver nenhuma caridade no seu coração, você tem um pior tipo de problema cardíaco. E vou terminar com essa frase de Clarice Lispector. Todos os dias, quando acordo, vou correndo tirar a poeira da palavra amor. E eu queria mostrar esse vídeo. Eu acho que vai... É só dar o clique aqui? Talvez tenha que apagar aqui, né, Roberto? Esse vídeo é um vídeo, talvez alguém já tenha visto, mas eu achei que casa tão bem, combina tão bem com essa palestra de hoje, que eu gostaria que todos compartilhassem juntos essa mensagem, que foi numa propaganda até de um banco, que foi gravada alguns anos atrás. O Roberto está ajudando a fazer minha propaganda da jornada aí, ó. Né? Esse é o último live? É. Deixa eu tirar lá da área de trabalho. Ah, tá. Eu queria, então...
เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น เพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึก ได้เห็นความสุข ได้เข้าใจ ได้ความรัก ได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิม ในชีวิตคุณ อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด ไทยประกันชีวิต เชื่อในความดี Gente, então, sem palavras, eu acho que é isso aí que é caridade, né? Esse sentimento, é compartilhar a emoção, compartilhar, ver o outro, promover o outro, levar o outro e sentir bem com isso, né? Sentir feliz com isso, atingindo então o seu centro de recompensa, né? E alcançando a saúde. Então essa aqui é a mensagem que a gente queria passar aqui hoje. Eu gostaria de convidá-los para a nossa jornada, sabe, Roberto? Se pudesse projetar aqui, eu queria fazer um comercialzinho. É a jornada médico espírita, que vai ser feito de 2 em 2 anos. Esse ano vai ser dia 21 a 23 de setembro. Vai ser no Teatro Universitário da UFES. E as inscrições estão abertas no site, é somente no site. E a gente queria fazer um alerta, porque são 600 vagas no teatro. No ano retrasado, se esgotou. Muita gente que tentou fazer, o movimento espírita está crescendo, né? Muita gente, e tem muitos também, não é só para a área de saúde, não é só para médico, todo o movimento espírita. E vão ser abordados temas ligados à psicologia, temas ligados do contemporâneos, como identidade de gêneros. Todos esses temas que são polêmicos também vão ser abordados muita coisa. Vai falar também sobre depressão, tem 3 psiquiatras e um psicólogo que vem de fora, doenças congênitas, repercussões espirituais. Então é um congresso, quem já fez sabe que é imperdível, né? É uma oportunidade que aborda temas que não são às vezes abordados nas casas, não são temas, são temas doutrinários, mas sempre fazendo um link com a ciência e com a contemporaneidade. Então as inscrições estão no valor de R$80, o valor em 2 vezes, e já estamos com mais de 300 inscritos. Então pode ser que se esgote. Então as pessoas que estão interessadas, se puderem ir no site, é fácil a inscrição pelo PagSeguro. Qualquer dificuldade é só mandar um e-mail para a gente que a gente vai, mas não é difícil. A inscrição está correndo mil maravilhas, todo mundo está se inscrevendo.
E nós abrimos mais 200 vagas que vão ser no Metrópolis. Então, a abertura e o encerramento vão ser, quem se inscrever depois de 600 vai assistir via o cinema, que também é muito bom, o som lá está ótimo, um telão, só a abertura e o fechamento. Mas as outras atividades vão ser concomitantes, né, em 2 salas. Então, a gente convida todos vocês e eu tenho certeza que nós não vamos desapontá-los. Até julho a inscrição com preço promocional, né? Está aqui. E eu vou deixar então com o Kleber aqui, né? A forma de se inscrever, a cartaz, tudo direitinho. Muito obrigado, boa noite a todos e paz a todos mundo.